Imagine só, estamos falando de uma das figuras mais marcantes da história britânica, um herdeiro que nasceu não apenas para reinar, mas para transformar uma era. Não é qualquer história, é a trajetória do futuro Eduardo VII, filho da inesquecível Rainha Vitória, cujo reinado moldou o destino de um império. Tudo começou no majestoso Palácio de Buckingham, em Londres, no dia 9 de novembro de 1841. O pequeno Albert Edward, carinhosamente chamado de Bert, chegou ao mundo como o primeiro filho da jovem Rainha Vitória, então com apenas 22 anos. Mas não era um nascimento qualquer, ele já vinha ao mundo com um destino traçado, o de ser o próximo monarca do Reino Unido. Sua mãe, por sinal, já ocupava o trono desde 1837, após a morte de seu tio, o rei Guilherme IV. Vitória, que na época era apenas a quinta na linha de sucessão, viu seu caminho ao trono se abrir após uma série de eventos trágicos, incluindo a morte prematura de seu pai, Eduardo, Duque de Kent. A ascensão de Vitória foi quase um milagre. Com apenas 18 anos, ela assumiu o poder em um momento em que o Império Britânico começava a brilhar como nunca. E não demorou para que o mundo testemunhasse um dos reinados mais longos e influentes da história, mais de 6 décadas de um governo que marcou época. Mas enquanto a rainha consolidava seu legado, seu herdeiro, Bert, crescia sob os olhos atentos da nação, ansioso por seu momento. E quem poderia esquecer do homem que esteve ao lado de Vitória em todos esses anos? O príncipe Alberto de Saxe-Coburgo, seu primo e grande amor. O casamento dos dois, em 10 de fevereiro de 1840, não foi apenas uma união de afeto, mas uma parceria que fortaleceria a monarquia. Alberto, além de um marido dedicado, tornou-se um conselheiro político brilhante, e juntos eles formaram uma família de 9 filhos, cada um com um papel importante na história europeia. Bert, o primogênito, nasceu em um momento de euforia nacional. Batizado na Capela de São Jorge no Castelo de Windsor, pelo arcebispo da Cantuária, ele recebeu títulos que refletiam sua importância: Duque da Cornualha, Duque de Roteza e, mais tarde, o cobiçado título de Príncipe de Gales, concedido em dezembro de 1841. Era o herdeiro perfeito para um império em expansão. A Grã-Bretanha daquela época não era apenas uma nação. Era o coração de um império que dominava os mares e o comércio global. Após a vitória nas guerras napoleônicas em 1815, o país emergiu como uma superpotência com uma frota invencível e uma economia em pleno vapor, impulsionada pela Revolução Industrial. Fábricas, inovações e uma rede de comércio que se estendia de Canadá à Índia, da África do Sul à Austrália, faziam do Reino Unido o centro do mundo. Mas não era só poderio militar e econômico. A monarquia britânica, embora ainda reverenciada, já operava dentro de um sistema constitucional equilibrado. O poder não estava mais nas mãos de um único soberano, mas dividido entre a coroa e o parlamento, onde a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns representavam os interesses da nobreza e do povo. Desde a Revolução Gloriosa de 1689, a figura do monarca havia se transformado. Agora, seu papel era mais simbólico, um guia que orientava sem governar diretamente. E foi nesse contexto que Bert foi criado. Seu pai, Alberto, idealizou um plano de educação rigoroso, preparado para formar não apenas um rei, mas um monarca constitucional exemplar. No entanto, o jovem príncipe não era exatamente o aluno modelo. Inteligente e carismático, Bert tinha dificuldade para se concentrar, era teimoso e muitas vezes desafiava a autoridade. Enquanto sua irmã mais velha, a princesa Vitória, se destacava pela disciplina e inteligência, ele parecia mais interessado em desfrutar da vida do que em cumprir deveres. As tentativas de discipliná-lo foram muitas. Em 1849, o tutor Henry Borch foi contratado para endurecer a educação do príncipe, mas os resultados não foram os esperados. Bert, embora bem-intencionado, tinha um temperamento forte e uma personalidade que não se encaixava nos rígidos padrões da realeza. Era frequentemente alvo de críticas, mas também de admiração. Afinal, seu charme natural conquistava até os mais céticos. Enquanto o Império Britânico atingia seu auge, o futuro rei crescia em meio a expectativas imensas. Seria ele capaz de levar adiante o legado de sua mãe? Ou sua personalidade rebelde moldaria um reinado diferente de tudo que a Grã-Bretanha já havia visto? Uma coisa era certa, o mundo observava e Bert, com todo o seu potencial e suas imperfeições, estava prestes a entrar para a história. O jovem príncipe, embora cercado por tutores de excelência, homens que seguiam à risca as tradições das melhores escolas britânicas, não escondia sua preferência por métodos menos rígidos.
O bir, aquele instrumento de disciplina tão comum nas instituições da época, havia se tornado um velho conhecido, mas não necessariamente um aliado. Quando seu primeiro tutor, um homem que lhe dedicara anos de orientação, anunciou sua partida para se tornar clérigo em 1852, Bert sentiu o peso da perda. O próprio preceptor hesitou em abandoná-lo, tão profunda era sua preocupação com o destino do jovem herdeiro. Seu substituto, no entanto, não despertaria o mesmo afeto. Frederick Weymouth Gibbs, um advogado e acadêmico de Cambridge, chegava com métodos que, aos olhos do príncipe, pareciam mais uma sentença do que um guia. As cartas da época revelam um Bert frustrado, preso entre a sombra imponente de seus pais, a rainha Vitória com sua autoridade inquestionável e o príncipe Albert, com seu idealismo intransigente, e a pressão de um futuro que se anunciava cada vez mais próximo. As aulas eram extenuantes, mas, entre os livros e as lições de etiqueta, havia momentos de alívio. O carinhoso professor alemão Dr. Becker, bibliotecário de Albert e figura paterna, o reverendo Gerald Wellesley Jr., sobrinho do lendário Duque de Wellington, que tentava incutir nele não apenas conhecimento, mas também valores. Aos olhos da corte, o príncipe parecia progredir, mas por trás da fachada, a verdade era mais complexa. Bert carregava consigo um temperamento explosivo, um legado que remetia ao próprio avô, George III, cuja história era um lembrete sombrio dos perigos da instabilidade. Albert, convencido de que a disciplina física era a única cura para os ímpetos do filho, aplicava métodos que hoje soariam cruéis. Vitória, embora relutante, muitas vezes cedia, afinal, o futuro da monarquia não podia ser deixado ao acaso. O príncipe era mantido afastado de outros jovens de sua idade, como se o convívio pudesse corrompê-lo ainda mais. A solidão se tornava sua companheira constante, agravada pela ausência do irmão mais novo, Alfred, com quem partilhara os poucos momentos de leveza na infância. Mesmo assim, havia brechas de liberdade. Em 1855, com apenas 14 anos, Bert embarcou em sua primeira viagem ao exterior, um vislumbre de mundo além dos muros de Buckingham. A Bélgica com seu grande tio, o rei Leopoldo, encantou. Paris com seu brilho e sofisticação, deixou marcas indeléveis. Mas foi a visita ao imperador Napoleão III, em agosto daquele ano, que lhe deu uma noção do poder e do cerimonial que um dia seria seu. Cada experiência era um sopro de ar fresco, mas também um lembrete de que sua vida jamais seria verdadeiramente sua. Aos 17 anos, a pressão aumentava. Os exames em Oxford, onde foi enviado em outubro de 1858, pouco antes de completar 18 anos, deveriam ser sua redenção acadêmica. Sob a vigilância atenta do Major-General Bruce, promovido justamente para supervisioná-lo, Bert surpreendeu a todos. Pela primeira vez, os elogios fluíram sem reservas. Seus pais, embora ainda desconfiados, não puderam ignorar. O príncipe tinha potencial. Mas potencial, eles sabiam, não era suficiente. A verdadeira prova viria em 1860, quando Bert embarcou em uma missão que mudaria tudo, a turnê pela América do Norte, tornando-se o primeiro herdeiro do trono britânico a cruzar o Atlântico. O Canadá recebeu-o com euforia, de Newfoundland às margens do rio São Lourenço, passando por Montreal, Ottawa e Toronto. Cada cidade era uma festa, cada discurso, uma ovação. Quando cruzou a fronteira para os Estados Unidos, o entusiasmo não arrefeceu. Nova York parou para vê-lo. 300.000 pessoas lotaram as ruas. Em Washington, o presidente James Buchanan recebeu-o com honras de Estado, levando-o a Mount Vernon, onde Bert pôde prestar suas homenagens a George Washington. Até West Point rendeu-se ao seu charme, com o velho general Winfield Scott, herói da Guerra Mexicana, saudando-o com admiração. O sucesso da turnê foi inegável. Pela primeira vez, Bert provou a si mesmo e ao mundo que poderia ser mais do que um príncipe problemático. Mas, como sempre, a sombra da desconfiança paterna persistia. Albert, embora orgulhoso em público, em privado ainda via o filho como um projeto inacabado. E Bert, agora com um gosto amargo de independência, começava a questionar até quando teria que provar seu valor. Afinal, um dia aquele trono seria seu, e ele estava determinado a reinar do seu próprio jeito. O retorno do príncipe do outro lado do Atlântico não foi apenas uma volta à rotina, foi um renascimento. Bert, agora transferido para Trinity College em Cambridge, mergulhou nos estudos com um entusiasmo que surpreendeu até seus críticos. As aulas do reverendo Charles Kingsley, autor de The Water Babies e recém-nomeado Regius professor de História Moderna, tornaram-se seus momentos prediletos.
Entre debates acalorados sobre política contemporânea e longas conversas sobre o futuro do império, Bert descobria, pela primeira vez, o prazer do intelecto. O verão de 1861 marcou não apenas seu crescimento acadêmico, mas a consolidação de uma ideia. Ele não seria apenas um herdeiro, mas um líder com voz própria. E então, veio o teste definitivo. Em 1861, o príncipe de Gales finalmente recebeu o que tanto almejava, a chance de servir. A oferta de ingressar nas fileiras militares foi recebida com um misto de determinação e ansiedade. Bert queria provar, a si mesmo, aos pais, ao reino, que era capaz de mais do que festas e escândalos. Sob a tutela rigorosa dos Grenadier Guards, submeteu-se a um regime de treinamento implacável, 10 semanas de disciplina férrea, marchas extenuantes e lições de comando. O acampamento militar perto de Dublin deveria ser seu batismo de fogo, seu momento de glória. Começou como um simples insig, mas sonhava alto, comandar um batalhão, liderar homens, ganhar o respeito que sempre lhe foi negado. Mas a realidade, como sempre, foi cruel. O curso revelou-se mais árduo do que imaginava. Bert, acostumado aos salões da realeza e às facilidades da corte, lutava para acompanhar o ritmo. E quando seus pais, a rainha e o duque de Cambridge, seu primo e comandante-chefe, o visitaram em 23 de agosto, a fachada desmoronou. O príncipe não atendia aos padrões. Não por falta de esforço, mas porque a vida militar, com suas regras inflexíveis, não era para ele. O veredicto foi implacável. Bert não tinha o perfil de um soldado. O fracasso doou, mas não o quebrou. Se o exército não era seu caminho, ele encontraria outro. E como sempre, a distração veio na forma de uma mulher. Nellie Clifton, uma atriz jovem e talentosa, entrou em sua vida como um raio de luz em meio à tempestade. Bert, encantado por sua inteligência e charme, mergulhou de cabeça na paixão. Os encontros clandestinos, as cartas trocadas às escondidas, o riso fácil nos bastidores dos teatros, pela primeira vez, ele se sentia livre. Mas a liberdade tem um preço. Quando a notícia do caso chegou aos ouvidos de Albert, a tempestade desabou. O príncipe consorte, já fragilizado pela doença, viu no escândalo a confirmação de seus piores medos. Bert era irresponsável, um risco à monarquia. A rainha e Albert, em uma rara união de propósito, agiram rápido. Uma princesa adequada tinha que ser encontrada, urgentemente. Não qualquer princesa, mas uma que pudesse domar o espírito rebelde do herdeiro e garantir a estabilidade da coroa. Os olhos se voltaram para a Europa, e depois de uma busca meticulosa, o nome surgiu. Alexandra de Dinamarca, uma jovem de 17 anos, filha do príncipe Christian, herdeiro presumível do trono dinamarquês. O encontro foi orquestrado com precisão. Em setembro de 1861, Bert conheceu Alexandra em Sayre, na Alemanha, durante a visita à irmã, a princesa herdeira Vitória, e ao cunhado, Frederico Guilherme. E então, como em um conto de fadas escrito para redimir um príncipe problemático, aconteceu. Bert, o eterno rebelde, se viu encantado. Alexandra era tudo que Nellie não era, pura, dócil, de uma beleza serena que acalmava até os corações mais turbulentos. E mais importante, ela era aceitável. A rainha aprovava. Albert, em seus últimos meses de vida, viu nela a última esperança de salvar o filho da ruína. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Enquanto Bert se preparava para um futuro ao lado de Alexandra, o passado o perseguia. O escândalo com Nellie Clifton não desaparecera, e quando a notícia de uma possível gravidez vazou, a corte tremeu. Albert, já doente, sofreu o golpe final. A decepção com o filho, a vergonha do escândalo, a pressão de um reino que esperava a perfeição. Tudo isso acelerou seu declínio. Em novembro, ele fez uma última visita a Bert em Cambridge, não para reconciliar, mas para confrontar. As palavras foram duras, o silenciamento definitivo. Em 14 de dezembro de 1861, Albert faleceu. A rainha mergulhou em um luto que duraria décadas. Bert, agora príncipe de Gales em um reino enlutado, carregava o peso de duas culpas, a do filho que falhara ao pai e a do herdeiro que involuntariamente acelerara sua morte. Vitória, inconsolável, culpou-o abertamente. O vínculo entre mãe e filho, já frágil, rachou ainda mais. Albert partirá levando consigo a última esperança de um Bert disciplinado, moldado à imagem da realeza vitoriana. Mas se o luto da rainha foi longo, o do príncipe foi breve. Em janeiro de 1862, menos de um mês após a morte do pai, Bert embarcou em uma nova turnê, desta vez, pelo Oriente Médio. Alexandria, o Nilo, a Terra Santa, Damasco. Cada parada era uma fuga, uma tentativa de apagar as memórias do passado. Entre os templos milenares e as areias do deserto,
Ele buscava algo que Cambridge e os Grenadier Guards não lhe deram: um propósito. Os saraus com dignitários otomanos, as caçadas no deserto, as noites em Constantinopla, tudo era um espetáculo cuidadosamente coreografado para provar, mais uma vez, que ele poderia ser mais do que um príncipe escandaloso. E por um momento funcionou. A turnê foi um sucesso, a imprensa elogiou sua diplomacia, e até a rainha, em seus momentos de lucidez, reconheceu o esforço. Mas a sombra de Albert ainda pairava sobre ele. E quando o general Bruce, seu mentor na viagem, adoeceu e faleceu durante a expedição, Bert sentiu o peso da mortalidade mais uma vez. A morte parecia o perseguia. De volta à Inglaterra, o príncipe encontrou um reino ainda de luto e um compromisso a cumprir. Em setembro de 1862, o noivado com Alexandra foi oficialmente anunciado. O casamento, marcado para 10 de março de 1863 na Capela de São Jorge, em Windsor, seria a redenção pública de Bert. A rainha, embora ainda ressentida, aprovou a união. Alexandra, com sua doçura e graça, era a esposa perfeita para um príncipe imperfeito. E assim, entre o luto e a esperança, Bert preparava-se para mais um papel, o de marido. Mas se ele pensava que o casamento o libertaria das expectativas, estava enganado. A coroa não perdoa tão facilmente. E o príncipe de Gales, agora com uma esposa ao lado, logo descobriria que a verdadeira batalha pelo seu lugar na história estava apenas começando. Mas a vida de Bert e Alexandra não seria um conto de fadas sem suas sombras. Enquanto a corte ainda se recuperava da perda de Alberto, e a rainha Vitória mantinha seu luto como uma armadura, o jovem casal tentava construir seu próprio refúgio, um mundo onde as expectativas da coroa não sufocassem seus desejos. Marlborough House, com seus salões dourados e jardins discretos, tornou-se seu santuário em Londres, longe dos olhares severos de Buckingham. E em Sandringham, entre os ventos cortantes de Norfolk, eles encontraram uma liberdade que a etiqueta real jamais permitiria. Era lá, entre as paredes de uma casa que Bert comprará para Alexandra antes mesmo do casamento, que o príncipe de Gales podia, pela primeira vez, ser simplesmente homem, e não o herdeiro imperfeito que a história já julgara. Mas a paz era frágil. A rainha, embora encantada pela doçura de Alexandra, não podia ignorar os rumores que serpenteavam pelos corredores do poder. Bert, com seu gosto por a vida boêmia e amizades perigosas, era um alvo fácil. A duquesa de Manchester, com seu riso escandaloso e sua lista de amantes que incluía até o melhor amigo do príncipe, Lord Artington, era apenas a ponta do iceberg. Vitória sabia. Cada escândalo, cada noite nos clubes de Londres, como o Garlick, onde atrizes como Victoria Príncipe circulavam entre whiskies e segredos, era um risco calculado. Um risco que cedo ou tarde mancharia a dignidade da coroa. Ele está cavando sua própria ruína, murmurava a soberana em suas cartas, enquanto observava o filho se afundar em um pântano de prazeres que a moral vitoriana jamais aprovaria. E então veio a guerra. Não uma batalha qualquer, mas um conflito que arranharia a alma de Alexandra. A invasão da Dinamarca pela Prússia e pela Áustria em 1864. Enquanto Bert se distraía com Garibaldi, sim, aquele Garibaldi, o revolucionário italiano, recebido em Stafford House como um herói, para horror de Vitória. O reino de seu pai, Christian IX, era dilacerado. Schleswig e Holstein, terras que pertenceram aos dinamarqueses por gerações, eram arrebatadas pela força bruta. E o príncipe de Gales? Ausente, distraído, incapaz até de oferecer mais do que palavras vazias de solidariedade, enquanto sua esposa chorava em silêncio pela família que via ser humilhada. Foi nesse turbilhão de política e dor que Alexandra deu à luz seu primeiro filho, em dezembro de 1863. Um menino chamado Albert Victor, nome escolhido pela rainha, é claro, como um lembrete constante de que nem mesmo a maternidade libertaria Bert das sombras de seu pai. Vitória, em um gesto de controle que beirava a crueldade, insistiu que o bebê fosse chamado Ed, diminutivo que soava como uma piada amarga para um herdeiro já condenado pelo sangue. E quando, em junho de 1865, chegou George, futuro rei, futuro império, a rainha repetiu o script, mais um neto para moldar, mais uma peça em seu tabuleiro dinástico. Mas Alexandra, exausta e doente, não era uma peça qualquer. Cada gravidez a deixava mais frágil, cada parto a afastava um pouco mais da vida que sonhara. Enquanto Bert viajava para a Rússia, cortejado pelo Tsar e seduzido pelos salões de São Petersburgo, ela permanecia confinada, o corpo traído por dores que os médicos não sabiam explicar. Ela não aguenta mais, sussurravam as damas de companhia. E ele nem sequer está aqui.
Quando o príncipe voltou, foi recebido não com abraços, mas com o silêncio pesado de uma esposa que já não tinha forças para esconder o ressentimento. E assim, entre nascimentos e traições, entre guerras distantes e escândalos domésticos, o casamento real se transformava em algo muito mais perigoso do que a rainha poderia imaginar. Não era mais apenas uma questão de moral ou de política, era uma questão de sobrevivência. Porque Bertie, com suas escolhas, estava cavando não só sua própria ruína, mas a de tudo que a coroa representava. E Alexandra, a princesa de sorriso doce e olhar triste, sabia disso melhor do que ninguém. 20 de fevereiro de 1867. Uma data que deveria ter sido marcada por preocupação, mas que Bertie transformou em mais um capítulo de sua crônica indiferença. Minha querida esposa está passando por um problema de saúde que a tem deixado muito abalada, escreveu ele, com a frieza de quem anota o clima no diário. Mas que alívio poder sair quase todas as noites. Como se a dor de Alexandra fosse um detalhe menor, um incômodo passageiro, enquanto ele, o herdeiro do trono, não podia se dar ao luxo de perder uma só oportunidade de diversão. Afinal, quem poderia culpar um homem por se entediar ao lado de uma esposa doente? O tédio, esse vilão silencioso, justificava tudo, até a traição. Alexandra, confinada à cama, recuperava-se lentamente, arrastando-se entre a fraqueza física e a humilhação moral. Em julho, ainda dependente de uma cadeira de rodas, arriscava os primeiros passos tropegos, como se o corpo, além das sequelas da doença, carregasse o peso das ausências do marido. O resto de sua vida seria uma sucessão de dores, não apenas a dor nas pernas, mas a dor de saber que enquanto ela lutava para se levantar, Bertie se deitava com outras. E o pior não eram os boatos, eram as confissões descuidadas, as cartas deixadas ao léu, os sorrisos trocados em bailes onde ela não estava convidada. Depois de ouvir alguns rumores sobre o príncipe, confesso que tenho aproveitado muito tempo com essas jovens, escreveu ele a um amigo, sem o menor constrangimento. A Rússia, a França, a Inglaterra, nenhum lugar era sagrado demais para suas escapadas. Em abril de 1867, enquanto Alexandra mal conseguia se arrastar até a janela para ver o sol, Bertie desfilava pela Exposição Universal de Paris, encantado com as maravilhas do progresso e, claro, com as Lovely Ladies que o progresso lhe oferecia. E então veio Wiesbaden, um convite para tomar as águas, aquela desculpa elegante para orgias disfarçadas de tratamento médico. Alexandra, sempre a diplomata, tentou acompanhá-lo, mas sua presença só servia para atrapalhar. Um pequeno contratempo diplomático, disseram, como se o escândalo fosse um mero mal-entendido, uma gafe de etiqueta. Bertie, é claro, recusou-se a encontrar o rei Guilherme da Prússia. Por que perder tempo com política quando havia mulheres e jogos à espera? Alexandra, humilhada, culpou a si mesma, culpou a Rússia, culpou o destino que a obrigava a ver sua pátria em ruínas enquanto o marido ria em salões estrangeiros. E Bertie pedia desculpas por ela, como se a vergonha fosse dela, como se fosse ela quem precisasse de perdão. A rainha Vitória, é claro, não achou graça. Escândalo e desonra eram duas palavras que ela conhecia bem, e a ideia de que seu filho e sua nora fossem incapazes de representar a coroa com dignidade a enchia de uma fúria gelada. Como podem ser tão inadequados? Deve ter sibilado entre os dentes, enquanto os oficiais reais faziam malabarismos para apagar os incêndios que Bertie deixava pelo caminho. Mas o pior ainda estava por vir, porque aos 20 e poucos anos, o príncipe de Gales já não era apenas um jovem irresponsável, era um vício ambulante, um símbolo de tudo que a monarquia não deveria ser. Ele tinha fama. Não a fama que se constrói com atos de bravaria ou discursos inspiradores, mas a fama que se ganha nos bastidores, nos corredores dos clubes noturnos, nas mesas de jogo onde o dinheiro e a moral se dissipavam igual fumaça. Bertie odiava o ócio, mas não o suficiente para se dedicar a algo que não fosse o prazer. Corridas de cavalos, caçadas, banquetes. Ele estava em todos, sempre o centro, sempre o anfitrião mais generoso, sempre o homem que nunca dizia não a uma taça de champanhe ou a um par de pernas bem torcidas no quem-quem. A duquesa de Manchester, os salões privados de Londres, as viagens oficiais a Paris sem a esposa, tudo era pretexto para mais uma noite, mais um escândalo, mais uma dívida. E as dívidas, as dívidas. Sandringham, sua casa de campo, era um buraco sem fundo onde o dinheiro da coroa desaparecia em reformas extravagantes, festas intermináveis e mesas de jogo que nunca fechavam. Enquanto Alexandra se ocupava em criar os filhos e sorrir para as câmeras, Bertie instalava pistas de boliche e salões de bilhar só para homens, como se o palácio fosse um clube particular onde as mulheres, especialmente sua mulher, não tinham lugar.
As contas se acumulavam, os credores pressionavam, e a rainha, cada vez mais exasperada, via-se obrigada a cobrir os excessos do filho com o dinheiro dos contribuintes. Estou preocupado com a situação financeira, escrevia ele, com a tranquilidade de quem sabe que alguém sempre pagaria a conta. Até que em 1868, depois do nascimento de mais uma filha, outra princesa para encher os braços vazios de Alexandra, Bertie decidiu que precisava de ar fresco. 7 meses de viagem. Alemanha, Áustria, Egito, Turquia, Crimeia, Grécia, Itália, França. Um tour pela Europa que era, na verdade, uma fuga da responsabilidade. O príncipe de Gales, o futuro rei, transformado em turista profissional, colecionando amantes como quem coleciona selos. E o povo britânico que o via como um playboy inofensivo, ainda não sabia que cada escândalo era uma rachadura no trono. Até que veio a Ria Mordaunt, 21 anos, esposa de um deputado progressista, mãe de uma criança cega, suposta vítima de uma doença venérea que o marido jurava não ter lhe transmitido. Cartas, confissões, noites no palácio onde Bertie era o anfitrião e a Ria, a convidada de honra. Sir Charles Mordaunt, traído e humilhado, não teve escolha a não ser levar o caso aos tribunais. E lá estava o príncipe de Gales, o herdeiro da mais poderosa monarquia do mundo, sendo arrastado para um escândalo de adultério, perjúrio e mentiras que abalaria até os alicerces da coroa. 23 de fevereiro de 1870. O dia em que a farsa acabou. A Ria, declarada insana e trancafiada, tornou-se a bode expiatório perfeita. Bertie, é claro, negou tudo, jurando inocência com a mesma facilidade com que jurava amor a cada nova amante. A rainha em pânico moveu céus e terra para abafar o caso, mas o estrago já estava feito. O príncipe foi infiel, e isso nos envergonha a todos, sussurravam nos pubs de Londres. Pela primeira vez, o povo questionava, por que manter uma monarquia se seu herdeiro é um libertino sem caráter? E enquanto a nação fervilhava, enquanto os republicanos ganhavam voz, Alexandra mais uma vez dava à luz e desta vez a pequena Maud, em novembro de 1869. Mais um filho para provar que, apesar de tudo, ela cumpria seu dever. Bertie, por sua vez, recebia mais responsabilidades da rainha, como se o cargo pudesse domar seus instintos. Mas como confiar a um homem que trocava segredos de Estado por noites de pôquer o futuro de um império? A guerra entre França e Prússia estouraria em julho de 1870, e Bertie, como sempre, estaria do lado errado, não por convicção, mas por conveniência. Porque no fundo, a única lealdade que ele realmente conhecia era a si mesmo. Bertie, é claro, não perdia a oportunidade de se posicionar, sempre do lado que mais lhe convinha. Enquanto a França se debatia em ruínas e a Prússia celebrava sua vitória esmagadora, ele, com sua habitual astúcia, ofereceu-se como intermediário entre Paris e Berlim. Posso ajudar, sou um homem de confiança, insinuava, como se suas promessas valessem mais que os segredos que já havia vendido em mesas de jogo. Os prussianos, é óbvio, não levaram a sério. Como poderiam? A Batalha de Sedan, em setembro de 1870, selou o destino da França. Napoleão III, humilhado, caiu prisioneiro, e o Segundo Império desabou como um castelo de cartas. Bertie, mais uma vez, estava no lugar errado, na hora errada, mas para ele, até a derrota alheia era uma chance de se reinventar. Enquanto o Império Francês se desmoronava, a família real britânica enfrentava seus próprios abismos. As finanças da coroa estavam em frangalhos, e quem apareceu como salvador? O mesmo príncipe que até então só soubera gastar. Com uma generosidade calculada, ou talvez apenas por medo de que a rainha cortasse sua mesada, Bertie injetou dinheiro nos cofres reais, como se fosse um gesto de nobreza e não uma tentativa desesperada de manter seu lugar ao sol. Mas o destino, irônico, não lhe daria trégua. No final de 1871, a morte bateu à porta do palácio de Buckingham. O príncipe, tão acostumado a escapar de escândalos, não pôde fugir da febre tifoide. Os médicos desanimavam. A rainha, que já o considerava um fardo, agora o via como um risco. Se ele morrer, o império sobrevive, devem ter sussurrado nos corredores. Mas Bertie, teimoso até nas horas mais sombrias, se agarrou à vida com a mesma obstinação com que se agarrava aos prazeres. Em dezembro, quando os médicos já preparavam o pior, ele começou a se recuperar milagrosamente, ou talvez apenas porque a morte, assim como a responsabilidade, nunca foi sua maior inimiga. A convalescença foi um espetáculo. Gladstone, o primeiro-ministro, soube transformar a fraqueza do príncipe em propaganda, um serviço de ação de graças em São Paulo. Em fevereiro de 1872, onde Bertie, pálido mas sorridente, foi exibido como um símbolo de resiliência. O povo aplaudiu.
A rainha relutante permitiu. Afinal, um herdeiro doente era um problema, mas um herdeiro morto seria um desastre. E assim, mais uma vez, Bertie saía de uma crise não por mérito, mas por conveniência. Mas a corte não esquecia suas falhas. Quando ministros sugeriram-lhe dar um comando no exército, uma tentativa de domesticação, como se a farda pudesse impor disciplina onde o caráter falhara, a rainha vetou. Ele não tem a menor noção de ordem, deve ter pensado, enquanto Bertie sonhava com uniformes e medalhas que nunca mereceu. Até mesmo os cargos coloniais em lugares distantes como Índia ou Irlanda lhe foram negados. O príncipe, afinal, era útil apenas como figura decorativa, um sorriso bonito em recepções, um aperto de mão em tratados, nada que exigisse real responsabilidade. Até que em 1872 a França o chamou. A Terceira República, ainda trêmula, precisava de aliados, e Bertie, com seu charme superficial, parecia o candidato perfeito para suavizar as tensões. Ele foi recebido por Adolphe Thiers, o novo presidente, em um baile de máscaras diplomáticas. Os franceses desconfiados o observavam, afinal, era o filho da rainha que havia deixado Napoleão III apodrecer no exílio. Bertie, é claro, sorriu, dançou e prometeu amizade, enquanto, nos bastidores, os republicanos murmuravam contra a presença de um aristocrata britânico em solo revolucionário. Ele é o símbolo de tudo que combatemos, diziam. Mas Bertie não se importava. Para ele, a política era apenas mais um jogo, e a França apenas mais um palco. E então veio a Índia. A rainha relutante cedeu. Afinal, que mal poderia fazer um príncipe frívolo do outro lado do mundo? O governo, temeroso, calculou cada despesa, cada risco. Mas Bertie, pela primeira vez, parecia entusiasmado com algo que não fosse vinho ou mulheres. Em novembro de 1875, ele desembarcou em Bombaim, sob o calor sufocante e os olhares curiosos de um império que não era seu, mas que seu país dominava com mão de ferro. A recepção foi um espetáculo de exotismo e poder. Os rajás, vestidos em seda e ouro, o receberam como a um deus. Os soldados britânicos, em formação impecável, lhe renderam honras. Bertie, extasiado, revisou tropas, discursou com pompa e, é claro, não perdeu a chance de flertar com as mulheres mais bonitas, mesmo que fossem das castas mais baixas, escandalizando os puritanos coloniais. Ele não tem noção de decoro, resmungavam os oficiais, enquanto o príncipe dançava até o amanhecer. Por 5 meses, Bertie percorreu o subcontinente como um turista real, de Bombaim a Madras, de Calcutá a Delhi, sempre cercado por uma corte de servidores, caçadores e adulatores. Caçou tigres no Rajastão, bebeu chá com maharajás, e colecionou presentes extravagantes, armas, joias, peles de animais que jamais teria coragem de matar sozinho. A imprensa britânica o elogiava. O príncipe encanta a Índia, proclamavam os jornais, enquanto a rainha, à distância, torcia para que ele não causasse um incidente internacional. Até que em março de 1876, Bertie partiu, deixando para trás um rastro de promessas vagas, banquetes esvaziados e alguns corações partidos. Os indianos, sempre hábeis em lisonjear, choraram sua saída. Os britânicos, mais cínicos, sabiam a verdade. Ele era apenas mais um visitante passageiro, um homem que, mesmo em terras distantes, nunca deixou de ser o que sempre foi, um príncipe sem propósito, um herdeiro sem grandeza, um homem que no fundo só sabia ser ele mesmo. Eis que, como por um passe de mágica imperial, a viagem do príncipe à Índia transformou-se em ouro político para a coroa. Os britânicos, sempre ávidos por justificativas que revestissem seu domínio de um verniz de legitimidade, celebraram o amor profundo dos indianos por sua monarquia, um amor, convenhamos, tão genuíno quanto as lágrimas de um ator de rua. A rainha Vitória, jamais uma ingênua, recebeu os relatórios com um sorrisinho satisfeito entre os lábios apertados. Afinal, nada fortalecia mais o império do que a ilusão de que seus súditos o adoravam por livre e espontânea vontade. E se os indianos, em sua sabedoria milenar, soubessem lisonjear com a mesma maestria com que teciam seus saris, quem seria ela para desdenhar de tão útil talento? Assim, enquanto o príncipe Bertie ainda se refazia das exóticas delícias do Oriente, e das menos exóticas, porém igualmente deliciosas, damas europeias que cruzavam seu caminho, Londres tramava sua próxima jogada. Em 1877, com a pompa que só os britânicos sabem orquestrar, o parlamento presenteou a soberana com um título que soava como um troféu colonial, Imperatriz da Índia. Vitória, sempre ávida por símbolos que a elevassem acima da mera mortalidade, aceitou com a graça de quem recebe o que já considera seu por direito divino.
Bertie, por sua vez, assistiu à cerimônia com um misto de orgulho filial e azedo ressentimento, afinal, sua mãe acabará de ser promovida a um posto que, tecnicamente, o deixava ainda mais à sombra dela. Um detalhe irônico para um homem que passará a vida inteira tentando escapar de sua própria sombra. Mas Bertie, como sempre, soube consolar-se. Se o império lhe negava grandeza, ele a encontraria em braços alheios. E foi assim que, em maio daquele mesmo ano, apenas um ano após seu retorno das glórias indianas, o príncipe conheceu ela, Lily Langtry, uma beleza de 24 anos com olhos que prometiam mais aventuras do que todas as colônias britânicas juntas. Por um instante, até mesmo as intrigas palacianas pareceram insignificantes. Langtry não era apenas mais uma amante, era uma revelação, uma mulher que transformava a frivolidade do príncipe em algo que quase parecia paixão. Ele a cortejou com a intensidade de um homem que, pela primeira vez, sentia-se vivo convidando-a para fins de semana em sua propriedade rural, onde os protocolos da corte davam lugar a risadas, champanhe e a ilusão de que o tempo poderia parar. Por 3 anos ela foi sua obsessão. Até mesmo Alexandra, a esposa devota e eternamente traída, aprendeu a fechar os olhos, ou a fingir que o fazia, para aqueles momentos em que Bertie, pela primeira vez, parecia feliz. Mas como tudo na vida do príncipe, até mesmo o amor era efêmero. Em 1880, Langtry, ambiciosa e cansada de ser apenas um capricho real, trocou os braços do herdeiro do trono pelos palcos de Londres. Bertie, em um gesto que quase poderia ser chamado de nobreza, usou sua influência para lançá-la ao estrelato. Afinal, se não podia tê-la para si, que ao menos o mundo soubesse que ele a havia descoberto. E assim como um colecionador que troca uma peça rara por outra ainda mais cobiçada, o príncipe voltou sua atenção para Daisy Brooke, a condessa de Warwick, uma mulher cuja beleza era apenas superada por seu talento para a intriga. O caso durou uma década, tempo suficiente para que Bertie, entre um beijo e outro, se visse confrontado com algo inesperado: ideias. Daisy, ao contrário de suas antecessoras, não se contentava em ser um ornamento. Ela era uma socialista convicta, que sussurrava em seus ouvidos sobre a miséria das classes trabalhadoras, sobre greves e reformas. Por um breve momento, até mesmo o príncipe pareceu tocado, ou talvez apenas entediado o suficiente para fingir que se importava. Mas a verdade era que Bertie, apesar de seus discursos ocasionalmente inflamados, como aquele em favor da reforma habitacional, proferido com o entusiasmo de um homem que nunca pisara em um cortiço, nunca fora feito para causas. Sua verdadeira vocação era a performance, seja nos salões da alta sociedade, seja nos campos de batalha que lhe eram cuidadosamente selecionados. Em 1882, quando a rebelião nacionalista no Egito ameaçou manchar o brilho do império, a rainha e seus ministros hesitaram em enviar o herdeiro para um conflito real. Bertie, é claro, protestou, não por patriotismo, mas porque finalmente lhe ofereciam a chance de vestir um uniforme que não fosse apenas cerimonial. No fim, contentou-se em receber oficiais condecorados em jantares suntuosos, enquanto sonhava com batalhas que nunca travou. E assim seguia a vida do príncipe de Gales, entre escândalos que mancharam sua reputação, como aquele infame jogo de baccarat em Tramby Croft, onde um oficial foi flagrado trapaceando, e Bertie, como sempre, saiu ileso, protegido pelo manto da realeza, e deveres que cumpria com a mesma paixão com que um ator recita um monólogo enfadonho. Quando Vitória, já nos estertores de seu longo reinado, celebrou seu jubileu de ouro em 1887, foi Bertie quem orquestrou os festejos, recebendo dignitários estrangeiros com a cortesia de um anfitrião nato, mas sem jamais deixar de lado o ceticismo de quem sabe que no fundo, tudo não passa de um grande teatro. E o teatro, afinal, era o único palco onde Bertie verdadeiramente brilhava. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos, e eles raramente se alinham com os desejos dos homens, ainda que esses homens sejam príncipes. A vida de Bertie, afinal, era um constante equilíbrio entre o esplendor que ostentava e as sombras que teimavam em segui-lo. E nenhuma sombra foi tão longa quanto a do escândalo de Tramby Croft, aquele jantar de 1890 onde o baccarat fluiu tão livremente quanto o champanhe e a reputação de um homem foi posta em xeque com a mesma leveza com que as cartas eram embaralhadas. Ah, o pobre Gordon Cumming, um oficial escocês de nome impecável e sorte questionável que teve a infelicidade de ser flagrado, ou acusado, de trapaça na mesa de jogo do príncipe. O que se seguiu não foi apenas um processo judicial, mas um espetáculo grotesco, onde a alta sociedade britânica se dividiu entre os que defendiam a honra militar e os que, discretamente, torciam pelo escândalo.
Bert, é claro, ficou no meio do fogo cruzado, seu nome arrastado para a lama dos tribunais, suas amizades postas à prova, sua imagem de anfitrião generoso manchada pela suspeita de que seu círculo era um antro de jogatinas duvidosas. E o pior, o veredicto não importava tanto quanto o rumor, porque no fim das contas a corte não julga pela lei, mas pela aparência. E então veio a hipocrisia, vestida de etiqueta e sorrindo com os dentes muito brancos. Os mesmos que frequentavam suas mesas de jogo, que lhe emprestavam dinheiro sem pestanejar, que se beneficiavam de sua influência, esses mesmos agora torciam o nariz para seus amigos judeus, como se a riqueza dos Rothschild ou dos Sassoon fosse menos nobre que a herdada de terras conquistadas há séculos. Bert, que nunca escondeu seu fascínio pelo mundo dos negócios, afinal, o capitalismo era um novo sangue azul. Viu-se obrigado a navegar entre o preconceito velado da aristocracia e a lealdade daqueles que, diferentemente dos lordes endinheirados, trabalhavam para multiplicar suas fortunas. Era irônico, o príncipe que adorava o brilho do ouro era agora julgado por se associar aos que o produziam. E como se não bastasse, o destino lhe roubou o filho. Albert Victor, Ed para a família, era o herdeiro que nunca deveria ter sido. Um jovem de sorriso fácil e intelecto frágil, cuja maior virtude, aos olhos do pai, era não ser ele mesmo. Bert, que passará a vida sendo comparado ao pai santo e à mãe inatingível, agora via seu próprio filho ser medido pela mesma régua implacável. Ed não era brilhante, não era disciplinado, não era nada do que a coroa exigia exceto por uma coisa, era o próximo na linha de sucessão. E assim como um ator ensaiando um papel que não compreende, o príncipe foi empurrado para um noivado arranjado, uma conversão forçada, um futuro que não desejava. Até que a pneumonia o levou, aos 28 anos, como se a própria natureza tivesse piedade de seu fardo. O luto foi genuíno, mas o alívio, inegável. Porque agora, finalmente, o segundo filho, George, o sério, o confiável, o navegador, assumiria o lugar que, no fundo, sempre lhe coube. Bert, que passará décadas sendo o eterno príncipe, o herdeiro que nunca reinava, via-se de repente livre do peso de um filho problemático e mais perto do trono do que jamais esteve. A ironia? Que a morte de Ed, tão trágica, tão prematura, foi também o último ato de um drama familiar que durava gerações, o da inadequação. E então, em 1901, a velha rainha finalmente fechou os olhos. Vitória, que reinará tão longo que seu nome se confundia com a própria ideia de império, partiu levando consigo uma era. E Bert, aos 59 anos, gordo, cínico, cheio de dívidas e escândalos, subiu ao trono como Eduardo VII, o rei pacificador. O homem que passará a vida sendo acusado de frivolidade agora carregava nas costas o futuro de um império. Os mesmos que o criticavam por suas jogatinas, suas amantes, suas dívidas com os Rothschild, agora curvavam a cabeça diante dele, porque a coroa, afinal, tem esse poder. Transformar vícios em excentricidades, falhas em charme, e um príncipe dissolute no soberano que a nação precisava que ele fosse. O teatro continuava. Só o palco havia mudado. E no entanto, havia quem temesse que a popularidade do novo rei pudesse ser frágil demais. O primeiro-ministro não compartilhava da mesma certeza inabalável de sua mãe, a rainha Vitória. Eduardo VII, com sua astúcia costumeira, rejeitou o título de Rei Alberto, uma homenagem que, embora tocante, o reduziria à sombra de um passado que não era seu. Não, ele escolheu ser Eduardo VII, um nome que soava como um decreto. O império não pertencia mais aos mortos, mas a ele, ao homem que agora o encarnava. E assim, com um gesto só, honrou o pai sem se curvar a ele. Alberto, o amado consorte, permaneceria único, um monumento intocável de virtude vitoriana. Enquanto isso, o novo rei escrevia sua própria história. A ironia não passou despercebida. A mesma mulher que por décadas o tratara como um perpétuo decepcionamento agora via-se obrigada a aceitar, de joelhos, o título de Imperatriz da Índia, um presente real que Eduardo ofereceu com a elegância de quem sabe que a vingança mais doce é servida em taças de ouro. Era um ato político, é claro, uma declaração de que o império não se limitava aos mapas e aos discursos, mas pulsava nas veias de seus súditos, até mesmo naqueles que a própria rainha considerava inferiores. E se a velha soberana rangia os dentes em privado, em público não havia escolha senão sorrir. O jogo havia mudado. Buckingham Palace, outrora um mausoléu de protocolos e luto, ganhou vida sob seus passos. Eduardo não se contentou em ocupar o trono, ele o reinventou. Windsor Castle, antes um símbolo de rigidez vitoriana, foi esvaziado de sua poeira moralizante, seus salões reorganizados não para impressionar, mas para seduzir.
Os aposentos que haviam permanecido intocados desde a morte do príncipe Alberto, aqueles santuários de dor petrificada, foram abertos, arejados, preenchidos com o murmúrio de risos e o brilho de cristais. O rei não governava entre fantasmas. Ele queria luz, movimento, o rumor de uma corte que finalmente respirasse. E assim o fez com a mesma paixão com que outrora colecionava amantes e perdia fortunas no baccará. Os deveres constitucionais que tanto o entediaram como príncipe de Gales, revelaram-se agora um tabuleiro onde podia jogar com maestria. Os papéis de Estado, antes uma tortura, tornaram-se peças de um quebra-cabeça que, surpresa, ele era capaz de montar. Não que fosse um burocrata nato, Deus o livrasse. Mas Eduardo VII tinha o dom de transformar até a mais árida formalidade em um espetáculo. E se no início a empolgação foi genuína, logo descobriu que a arte de reinar não estava nos detalhes, mas em saber quem os dominava. Os secretários, aqueles homens cinzentos que moviam os fios do poder nos bastidores, tornaram-se seus aliados mais valiosos. Por que perder tempo com minúcias quando bastava um aceno para que as engrenagens girassem? Foi no palco público, porém, que o rei encontrou sua verdadeira vocação. As viagens pelo reino não eram meros compromissos, eram triunfos. Cada pedra fundamental lançada, cada hospital inaugurado, cada exposição visitada era uma peça de um mosaico cuidadosamente construído, o de um monarca que não reinava de longe, mas estava presente. As multidões o adoravam não apesar de seus excessos, mas por causa deles. Afinal, que melhor símbolo para um império em expansão do que um rei que sabia viver com intensidade? E quando a política chamou, Eduardo não recuou. O parlamento, aquele animal teimoso, aprendeu rápido que subestimar o novo soberano era um erro. O rei não era um mero figurante nas cerimônias de abertura, era um jogador atento. Seus discursos, embora sempre dentro dos limites constitucionais, carregavam o peso de quem conhecia o valor das palavras não ditas. Quando o almirante Fisher lhe apresentou as reformas que transformariam a Marinha Real em uma máquina de guerra moderna, Eduardo não apenas aprovou, abraçou. A Europa ardia em tensões. E ele sabia que um império se mantinha não apenas com diplomacia, mas com canhões. A diplomacia. Seu verdadeiro campo de batalha. Os ministros podiam ignorar seus conselhos, mas não podiam ignorar seu prestígio. Quando viajava para encontrar seus primos reais, aqueles homens que, como ele, carregavam coroas pesadas demais para suas cabeças, Eduardo não ia como suplicante, mas como árbitro. As alianças que teceu, os jantares que ofereceu, as palavras murmuradas em corredores de palácios estrangeiros valiam mais que tratados assinados à pressa. E se o governo britânico às vezes torcia o nariz para suas interferências, a história provaria que ele estava certo. Na dança perigosa que levava à Grande Guerra, cada passo contava. Mas nem tudo eram vitórias. Havia as batalhas perdidas, como a comissão de investigação sobre a Guerra dos Boeres, uma ferida aberta que Balfour, seu primeiro-ministro conservador, insistia em reabrir. Eduardo, que conhecia o custo da guerra melhor que ninguém, sabia que um escândalo público mancharia não apenas o exército, mas o próprio império. Com a habilidade de um jogador de pôquer, convenceu Balfour a recuar, a trocar a verdade crua por uma versão mais digestível. Afinal, um rei não governava apenas com leis, mas com mitos. E então veio a Índia. O gesto de nomear Satyendra Prasanna Sinha para o conselho executivo do vice-rei não foi apenas um ato de generosidade, foi um aviso. Eduardo VII entendia algo que muitos de seus ministros ainda não haviam compreendido. O império não se mantinha pela força bruta, mas pela ilusão de que aqueles que serviam também podiam, um dia, governar. Um hindu no conselho hoje, um muçulmano amanhã. Peças de um xadrez muito maior, onde cada movimento era calculado para que o tabuleiro nunca desmoronasse. Os liberais, é claro, não gostaram. Campbell Bannerman e depois Asquith olhavam para o rei com desconfiança, como se sua mera existência fosse uma ameaça à marcha progressista da democracia parlamentar. Mas Eduardo jogava um jogo mais antigo e mais sutil. Ele não precisava vencer todas as batalhas, bastava que no final, o trono permanecesse de pé. E enquanto os políticos se desgastavam em debates intermináveis, o rei seguia adiante sorrindo, apertando mãos, lembrando a todos que no fundo, a coroa não era um cargo, era um destino. E o destino, como ele bem sabia, sempre tinha o último lance. Era um dos confrontos mais delicados entre o rei e Balfour, uma disputa que à primeira vista parecia trivial, mas que revelava o verdadeiro jogo de forças por trás das cortinas do poder. A questão? A concessão da Ordem da Jarreteira, a mais antiga e prestigiosa honraria britânica, ao Chá da Pérsia. Um gesto diplomático, sim, mas também um teste de limites.
Eduardo VII não era homem de ceder sem luta quando se tratava de tradições que considerava sagradas. O governo de Balfour, com sua habitual astúcia, havia convencido o chá a visitar Londres, onde a surpresa seria revelada. Ele seria agraciado com a distinção máxima do império. Mas havia um problema. A Ordem da Jarreteira, desde sua criação, era uma irmandade cristã. Reis muçulmanos, como o pai do chá ou sultão otomano, já haviam recebido outras condecorações, mas a Jarreteira, isso era diferente. Era uma linha que até então ninguém ousara cruzar, e Eduardo VII não pretendia ser o primeiro a fazê-lo. Quando Lord Lansdowne, o secretário de Relações Exteriores, anunciou que tinha o aval do rei, a reação de Eduardo foi explosiva. Não era comum ver o monarca perder a compostura, mas desta vez a fúria transbordou. Ele não era um homem de acessos de raiva frequentes, pelo menos, não em público, bate quando a questão tocava no cerne da coroa, a paciência se esvaía. Com uma frieza cortante, sugeriu que Lansdowne reconsiderasse sua posição, ou, melhor ainda, que a abandonasse de vez. Balfour, preso entre a vontade do rei e as pressões do gabinete, viu-se em um dilema. Se apoiasse Lansdowne, arriscava uma crise constitucional. Se cedesse a Eduardo, enfraqueceria sua própria autoridade. A solução? Uma manobra política. A jarreteira seria concedida, mas sob uma condição inegociável. Seria a última vez que um não-cristão a receberia. O chá astuto aceitou o acordo. Afinal, que monarca recusaria um lugar na história? E Eduardo, embora relutante, curvou-se às regras do jogo. Não por fraqueza, mas porque sabia que no longo prazo, a coroa sempre encontrava maneiras de se reinventar. Se a Ordem da Jarreteira agora abria exceções, que assim fosse, desde que o mundo soubesse que foi o rei quem ditou os termos. E assim, com um suspiro de resignação calculada, a honraria foi entregue. Mas Eduardo não esqueceria. Nem perdoaria. Enquanto isso, a vida no palácio seguia seu ritmo implacável. O rei, apesar das batalhas políticas, não deixava que os aborrecimentos do Estado ofuscassem seus prazeres. A abertura do parlamento era um espetáculo de pompa, mas o que verdadeiramente o animava eram as corridas em Ascot, os dias ensolarados no Isle of Wight, as caçadas no outono. Sua agenda era uma coreografia perfeita: verão no campo, inverno em Sandringham, onde os convidados se deliciavam com seus banquetes lendários. Seu apetite é extraordinário, não acha? Sussurravam os comensais, enquanto o rei devorava um prato após outro, ovos com bacon, frango assado, haddock defumado, tudo regado a vinho francês e champanhe. O almoço terminava às 2, mas às 8 da noite, Eduardo já estava de volta à mesa, desta vez para um jantar de 12 pratos. Ostras, fazões recheados com trufas, pernas de rã ao molho de manteiga, tudo acompanhado pelos melhores vinhos de Bordeaux. Era um homem que vivia com intensidade. E se havia algo que o definia tão bem quanto sua teimosia política, era seu amor pela boa mesa e pelas boas companhias. Suas viagens à França eram quase um ritual. Sob o disfarce de Duque de Lancaster ou Conde de Chester, ele percorria Paris como um turista ilustre, embora todos soubessem muito bem quem ele era. Os detetives franceses o seguiam à distância, mais por formalidade do que por necessidade, afinal, o rei da Inglaterra não precisava se esconder. As damas parisienses, encantadas com seu charme, faziam questão de recebê-lo em seus salões, onde Eduardo deixava claro que, apesar da coroa, era um homem de gostos refinados e paixões ardentes. Mas era em Biarritz, na costa atlântica, que ele verdadeiramente se permitia relaxar. Longe dos olhares indiscretos de Londres, podia desfrutar do mar, dos cassinos e, acima de tudo, da companhia de Alice Keppel. 27 anos mais jovem, elegante e espirituosa, ela havia entrado em sua vida em 1898 e nunca mais saíra. Enquanto a sociedade fingia não notar, Eduardo não fazia questão de esconder o carinho que nutria por ela. Afinal, um rei tem privilégios, e ele os exercia com a naturalidade de quem sabe que o mundo, no fundo, sempre perdoa os poderosos. Mas não era apenas o prazer que o levava ao continente. Eduardo VII era, acima de tudo, um diplomata nato. Enquanto seus ministros se perdiam em burocracias, ele tecia alianças com um aperto de mão, um brinde, um sorriso bem colocado. A Europa estava à beira de um abismo, 10 anos de tensões acumuladas, rivalidades imperiais, uma paz frágil demais para durar. E no meio desse turbilhão, o rei da Inglaterra movia-se com a destreza de um jogador de xadrez. Balfour e Lansdowne podiam acreditar que controlavam a política externa. Mas Eduardo sabia a verdade. As verdadeiras decisões muitas vezes eram tomadas nos corredores dos palácios, nos jantares privados.
Nas conversas à meia-noite entre soberanos que entendiam, melhor do que qualquer primeiro-ministro, o peso de uma coroa. E ele, mais do que ninguém, estava determinado a garantir que a sua não fosse abalada. Enquanto o Kaiser Guilherme II tecia sua diplomacia com a precisão calculada de um mestre de cerimônias, afinal, não era por acaso que o sangue da Rainha Vitória corria em suas veias. Eduardo VII observava cada movimento com a argúcia de quem conhece o jogo melhor do que o próprio tabuleiro. O imperador alemão, filho de sua irmã mais velha, a princesa Vitória, podia até se gabar de sua Weltpolitik, de seus discursos inflamados sobre o destino glorioso do Império Alemão, de sua frota em expansão que fazia tremer os almirantes britânicos. Mas o rei da Inglaterra sabia, por trás da cortesia protocolar e dos sorrisos trocados nos salões de Berlim, havia um cálculo frio. Cada navio lançado, cada tratado assinado, cada gesto de boa vontade, era uma peça no grande xadrez europeu, e o Kaiser, com sua mistura de grandiosidade e insegurança, estava determinado a reescrever as regras. Não que Eduardo fosse ingênuo. Ele conhecia bem a arte de transformar uma visita real em um golpe de mestre. Quando o Kaiser, em seus momentos de maior entusiasmo, falava em desafiar a hegemonia britânica, o rei respondia com um sorriso e um convite para caçar em Sandringham. Quando Berlim sussurrava sobre alianças secretas com a Rússia ou a França, Eduardo contra-atacava com um jantar no Buckingham, onde o vinho fluía tão livremente quanto as confidências. A diplomacia não se fazia apenas nos despachos oficiais, mas nas entrelinhas, nos gestos aparentemente casuais que, na verdade, eram meticulosamente coreografados. E se o Kaiser queria jogar, que jogasse. O rei da Inglaterra não perderia por falta de habilidade. Foi nesse clima de tensão velada que, em abril de 1903, uma questão delicada pousou sobre a mesa de Arthur Balfour. O primeiro-ministro, homem de maneiras impecáveis mas de nervos cada vez mais frágeis, recebeu a notícia com a expressão de quem acabará de engolir um limão inteiro. Eduardo VII pretendia visitar o Papa. Não uma audiência formal, não um encontro protocolar, nada que pudesse ser facilmente justificado perante os protestantes mais ferrenhos do parlamento. Não, o rei queria um tete-a-tete em Roma, uma conversa privada com o idoso Leão XIII, homem de 93 anos cuja influência espiritual ainda ecoava além dos muros do Vaticano. E, para piorar, ele insistia em levar consigo o príncipe de Gales, o futuro Jorge V, como se quisesse iniciar o herdeiro nos meandros da diplomacia pontifícia desde cedo. Balfour saboreou o amargor da situação. A Inglaterra ainda tremia com as memórias das guerras religiosas, e a ideia de um monarca britânico sendo recebido com pompa pelo Papa era suficiente para fazer os backbenchers conservadores entrarem em combustão espontânea. Majestade, teria murmurado o primeiro-ministro, o parlamento não verá isso com bons olhos. Ao que Eduardo, com a serenidade de quem já decidirá tudo, respondeu: o parlamento não precisa saber dos detalhes, meu caro. Basta que saibam que foi uma visita privada. E assim, depois de semanas de negociações discretas, onde o governo, relutante, cedeu passo a passo, o rei embarcou para Roma, não como chefe de Estado, mas como um turista ilustre, acompanhado por uma comitiva reduzida e pela descrição calculada de quem sabe que o escândalo é apenas uma palavra mal colocada. O Vaticano, é claro, soube aproveitar o momento. Leão XIII, fraco mas lúcido, recebeu Eduardo com uma deferência que beirava a reverência, como se o rei da Inglaterra fosse não apenas um monarca protestante, mas um aliado inesperado em tempos turbulentos. Não desejamos constranger Sua Majestade, teria dito o Papa, em um francês impecável, assim como não desejamos que a Inglaterra se sinta constrangida por nós. Palavras diplomáticas, é verdade, mas carregadas de significado. Naquele salão dourado, entre tapeçarias centenárias e o cheiro de incenso, dois homens, um representando a fé que movera impérios, o outro, o poder que os dominava, trocaram mais do que cumprimentos. Trocaram sinais. E quando Eduardo deixou o Vaticano, levava consigo não apenas a bênção pontifícia, mas a certeza de que, em um continente onde as alianças se desmanchavam como açúcar na chuva, até o Papa podia ser um trunfo. Mas Roma era apenas o começo. A verdadeira peça-mestra da diplomacia eduardiana ainda estava por vir, a França. Depois do desastre de Fachoda em 1898, quando as tropas britânicas e francesas quase chegaram às vias de fato no Sudão, e apenas a prudência de Kitchener evitou um banho de sangue, as relações entre Londres e Paris estavam tão geladas quanto o Canal da Mancha em janeiro. A imprensa de ambos os lados vociferava, os militares planejavam cenários de guerra, e os diplomatas trocavam olhares carregados nas recepções. Balfour, sempre cauteloso, preferia manter distância.
A França é um vulcão, advertia. Melhor não cutucá-lo. Eduardo, porém, via além. Ele se lembrava das visitas que fizera a Paris como príncipe de Gales, dos jantares no Eliseu, das conversas com políticos franceses que, por trás da retórica revolucionária, ansiavam por um lugar ao sol no concerto europeu. E, acima de tudo, ele entendia uma coisa que escapava a muitos de seus ministros. A França, humilhada pela derrota de 1870 e ameaçada pela ascensão alemã, estava disposta a fazer concessões. Bastava que alguém estendesse a mão. Assim, em maio de 1903, sem aviso prévio e contra os conselhos de meio governo, Eduardo VII anunciou que visitaria Paris. Não uma passagem rápida, não uma escala diplomática, uma visita de Estado em toda a sua pompa, com carruagens abertas, discursos inflamados e, acima de tudo, um simbolismo tão potente que nem mesmo o mais cético dos jornalistas poderia ignorar. O presidente Émile Loubet, homem de maneiras austera mas de instinto político apurado, recebeu o rei com todos os honores. A Marseillaise tocada ao lado de God Save the King, as ruas decoradas com as bandeiras dos dois países, e uma multidão que, para espanto dos céticos, aplaudia ao monarca britânico como se fosse um herói nacional. Viva o rei! Gritavam os parisienses, enquanto Eduardo, ereto em sua carruagem, respondia com acenos precisos, como se soubesse que cada gesto estava sendo dissecado em Berlim, em São Petersburgo ou em Viena. E estava. O Kaiser, ao receber as notícias, teria esmurrado a mesa em fúria. Traição, teria gritado. Os ingleses e os franceses juntos? Isso é uma afronta à Alemanha. Mas Eduardo, em seu quarto no Hotel Bristol, sorria enquanto lia os telegramas. Ele sabia que a visita não era apenas um gesto de cortesia, era o primeiro passo para algo muito maior. Menos de um ano depois, em 1904, a Entente Cordiale seria assinada, selando a reconciliação entre duas nações que décadas antes estavam à beira da guerra. E quando, em julho daquele mesmo ano, Loubet retribuiu a visita, desembarcando em Dover para uma recepção triunfal, ficou claro para toda a Europa: o eixo do poder havia se deslocado. A Alemanha, com toda a sua ambição, estava agora cercada. Mas o rei não pararia por aí. Se a França era uma peça essencial, a Rússia era o próximo movimento. E Eduardo, com sua paciência de jogador de pôquer, já estava planejando sua próxima jogada. O rei, no entanto, não era homem de guardas rancores familiares. Era, acima de tudo, um estrategista que sabia separar o pessoal do político. E embora seus laços com a Prússia fossem indissolúveis, afinal, sua mãe, a Rainha Vitória, era filha de uma princesa alemã e sua esposa, Alexandra, nascida em Copenhague, carregava no sangue as rivalidades dinamarquesas com Berlim. Eduardo VII nunca permitiu que a herança o cegasse para a realidade. A Alemanha de Guilherme II não era a Prússia de Bismarck, e o Kaiser, com sua arrogância juvenil e seu apetite por poder, era tudo menos um aliado confiável. Desde a unificação alemã em 1871, o Império Germânico se erguia como um colosso no centro da Europa, celebrado por uns, temido por outros. Mas Eduardo, que havia testemunhado de perto o desastre de 1870, quando a França de Napoleão III foi humilhada em Sedan e a Alsácia-Lorena arrebatada, sabia que a história não perdoa os impérios que se deixam embriagar por sua própria força. Minha querida França, parecia sussurrar em cada gesto diplomático: eu não esqueci. E quando o velho imperador Guilherme I e seu chanceler de ferro, Bismarck, caíram, substituídos pelo impetuoso neto de Vitória, o rei britânico permitiu-se um suspiro de alívio. Talvez agora, com Frederico III no trono, um homem doente, sim, mas de ideias liberais, um admirador da Inglaterra, um possível ponte entre dois mundos. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Frederico III, consumido pelo câncer, reinou apenas 90 dias antes de sucumbir em junho de 1888. E em seu lugar ascendeu o pior pesadelo de Eduardo, Guilherme II, jovem, imprudente, sedento por glória e obcecado em desafiar a supremacia britânica. Meu caro sobrinho, deve ter pensado o rei, observando o Kaiser se pavonear com seus iates de guerra e suas ameaças veladas: você é um perigo para si mesmo, e para todos nós. Os anos 1890 foram uma dança tensa. Eduardo, mestre na arte de disfarçar o desdém com cortesia, recebia Guilherme em Coves, onde a Regata das Vacas, sim, esse era o nome irônico dado ao evento, tornava-se palco para um duelo silencioso. Os alemães chegavam com seus navios mais rápidos, suas bandas marciais, seus sorrisos afiados como baionetas. Veja só, tio, parecia dizer o Kaiser, a Marinha Imperial não é mais a sombra que era.
E o rei, com um cigarro entre os dedos e um sorriso que não alcançava os olhos, respondia sem palavras. A frota britânica, imbatível, ancorada ao largo, era a única réplica necessária. Quando a rainha Vitória faleceu em 1901, Guilherme chorou ao lado do caixão da avó, jurando lealdade eterna à memória dela. Eduardo, porém, conhecia bem o valor das lágrimas na política. Uma aliança anglo-germânica. O Kaiser sonhava em alto mar, imaginando uma Europa dominada por Berlim e Londres, lado a lado. Deixe o continente para nós, insinuava, e os mares serão seus. Mas o rei, que havia passado a vida decifrando blefes, sabia que aquela parceria seria uma armadilha. A Inglaterra não dividiria seu império, muito menos com um aliado que, no primeiro sinal de fraqueza, a esfaquearia pelas costas. E então veio Marrocos. 1905. O Kaiser, em um discurso inflamado em Tanger, desafiou a França, reclamando para a Alemanha um lugar ao sol no norte da África. Minha esfera de influência, rosnou Guilherme, como se o mapa do mundo fosse um tabuleiro de xadrez e ele, o único jogador com direito a mover as peças. Eduardo, porém, já havia traçado suas linhas. Com um sorriso, aproximou-se de Paris. Meus amigos franceses, murmurou entre taças de champanhe, vocês não estão sozinhos. E quando o Kaiser, furioso, exigiu uma conferência internacional para resolver a questão, o rei britânico assegurou que a Inglaterra não ficaria de braços cruzados. A humilhação de Guilherme foi pública. Sua Veltolitique. Essa política de grandiosidade imperial esbarrou na aliança que Eduardo tecerá com esmero, a Entente Cordiale com a França, agora reforçada pela Rússia. O Kaiser, isolado, viu-se obrigado a recuar. Eles me forçaram a isso, vociferou aos seus generais. Mas a verdade era simples, ele havia subestimado o velho rei. Em 1908, durante uma visita a Londres, Guilherme cometeu o erro de dar uma entrevista explosiva ao Daily Telegraph, acusando os ingleses de ingratidão, os franceses de covardia e os japoneses de traição. O escândalo foi instantâneo. Meu Deus, deve ter pensado Eduardo, lendo as palavras do sobrinho, ele é incapaz de se controlar. A Alemanha, que já enfrentava desconfiança em toda a Europa, agora via seu líder exposto como um amador perigoso. E enquanto o Kaiser se afundava em suas próprias contradições, o rei seguia adiante. Mesmo com a saúde debilitada, os cigarros, os excessos, o peso dos anos, Eduardo não parava. Em fevereiro de 1909, uma bronquite o derrubou, mas ele se recusou a cancelar seus compromissos. O monarca não adoece e brincava, tossindo entre um aperto de mão e outro. Mas o corpo traidor não obedecia mais. O verão de 1909 foi um aviso. O governo liberal de Asquith com seu chanceler do Tesouro Lloyd George apresentava um orçamento revolucionário, impostos sobre os ricos para financiar programas sociais. A aristocracia britânica rugiu. Os lords, dominados pelos conservadores, ameaçaram bloquear a medida. Eduardo, sempre o mediador, tentou um acordo. Gentleman disse aos liberais, vocês precisam dos votos. Eu posso ajudar. A ideia? Criar novos pares liberais e inundar a Câmara Alta com aliados. Mas o rei, que havia passado a vida manipulando bastidores, agora via seu próprio poder sendo questionado. A coroa deve permanecer neutra, sussurravam seus conselheiros. Isso é uma crise constitucional. Ele hesitou, e enquanto a política o consumia, seu corpo o traía. Em março de 1910, em Biarritz, uma bronquite aguda evoluiu para algo pior. É apenas um resfriado, mentiu aos jornalistas, mas a dor no peito não passava. Retornou à Inglaterra em abril, pálido, frágil, uma sombra do homem que já fora. Ainda assim, cumpriu seus deveres. Recebeu embaixadores. Assinou documentos. Como se por pura força de vontade pudesse adiar o inevitável. Até que na noite de 6 de maio, o coração, aquele mesmo que havia batido ao ritmo das intrigas europeias por quase 7 décadas, finalmente parou. A morte de Eduardo VII não foi apenas o fim de um reinado, foi o crepúsculo de uma era. No silêncio de Sandringham, entre as paredes que testemunharam seus últimos suspiros, o Uncle of Europe partiu como viverá, cercado de pompa, mas com a consciência pesada. 9 monarcas europeus, entre eles o Kaiser Guilherme II, seu tão querido e temido sobrinho, compareceram ao funeral. Uma reunião de coroas que, ironicamente, seria a última vez que a velha ordem se curvaria em uníssono antes de se despedaçar. O trono passou para Jorge V, seu filho, em 20 de maio. Mas o mundo que Eduardo deixará para trás já não era o mesmo. Sua morte não marcou apenas o fim de 4 anos de reinado, marcou o fim de uma ilusão. A Europa que ele havia tecido com jantares diplomáticos, alianças matrimoniais e sorrisos calculados estava prestes a ruir.
O século XX não seria dominado por salões de baile, mas por trincheiras. Eduardo havia lutado uma batalha silenciosa em vida, a de manter a Grã-Bretanha no centro do tabuleiro enquanto as peças se moviam contra ela. Sua diplomacia pessoal, aquele talento para transformar inimigos em aliados com um aperto de mão e um charuto, fora sua arma. Mas nem mesmo ele conseguiu conter as forças que se agitavam. A Alemanha de Guilherme II, que ele tanto mimara, crescia ambiciosa. A França e a Rússia, que ele cortejara, se aproximavam em segredo. E a democracia, essa força indomável, ganhava terreno, às vezes, às custas da própria monarquia. Ele vira os sinais. As tensões na Europa não eram segredos para um homem que passará a vida decifrando olhares nos corredores do poder. Mas como o jogador que aposta tudo na última rodada, Eduardo acreditara que poderia adiar o desastre. Suas alianças, aquela entente cordiale com a França, o entendimento com a Rússia, foram obras-primas de um estadista que sabia que a Grã-Bretanha já não podia governar sozinha. Ainda assim, o abismo se abria. E então veio a guerra. A Grande Guerra. Aquela que transformaria impérios em cinzas e reescreveria o mapa do mundo. Eduardo não viveu para vê-la, mas suas premonições se confirmaram. O Kaiser, seu querido Willy, revelou-se um tirano impetuoso. A Alemanha, que ele tentará domesticar com elogios e visitas, tornou-se a bestia que devoraria a paz europeia. E a Grã-Bretanha, sua amada nação, sairia do conflito vitoriosa, mas exausta de um gigante ferido, prestes a ceder seu trono de superpotência a uma nova estrela, os Estados Unidos. Hoje olhamos para Eduardo VII e nos perguntamos, foi um estadista brilhante ou um rei indulgente demais? Um homem que salvou a monarquia com seu carisma ou que, sem querer, pavimentou o caminho para o desastre? Sua corte era decadente, seus hábitos extravagantes, mas sua visão diplomática inegável. Ele entendeu, antes de muitos, que o poder já não se media apenas em canhões, mas em alianças, em popularidade, em uma monarquia que precisava se reinventar para não ser engolida pela história. E assim, enquanto os canhões de agosto rugiam no horizonte, o legado de Eduardo permanecia. Um Reino Unido, uma monarquia mais próxima do povo, e a certeza de que, no jogo das nações, até os reis são peões, quando não são eles mesmos os jogadores que movem o tabuleiro. O século XX começara. E a Grã-Bretanha, sem seu Nuclear of Europe, teria que aprender a navegar sozinha nas águas turbulentas que se seguiram.